Ó, eu vou fazer o exemplo dessa questão aqui, ó. Y é igual a x ao cubo mais x. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o domínio. Nesse caso aqui, é o domínio real, né? Porque não tem as restrições. Quais seriam as restrições? Divisão, o denominador não pode ser zero. Se for raiz de índice par, quem está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Pode acontecer de ter que combinar esses dois caras aqui, se tiver uma raiz no denominador. Ou pode acontecer um log, alguma outra restrição ligadas às funções diferentes dessas funções mais básicas, tá? Então, domínio no geral. E aí, sempre, aqui você vai ter que, pode acontecer de gerar, por exemplo, domínio é igual a reais menos 7. E esse 7 vai ser um problema, uma coisa que você tem que observar em todos os, em todas as etapas. O que fura, o número que fura o domínio é um problema para você e você tem que ficar atento a ele, tá? Então, assim, nesse caso não tem, mas toda vez você vai ter que olhar para um número que fura o domínio, tá? Segunda etapa, igualar o x a zero. Nesse caso aqui, eu igualei o x a zero, achei o ponto 0 e 0. Igualar o y a zero. Quando eu igualo o y a zero, eu achei x igual a zero, mas esse caso aqui, ó, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado igual a menos 1, não é real e continua sendo apenas o ponto 0 e 0. Então, pode acontecer de você achar mais de um ponto aqui. Nesse caso, eu achei um ponto só, mas pode acontecer de achar mais um ponto. Terceiro passo. Você vai pegar f de x é igual a x ao cubo. Não, f de x é igual a x ao cubo mais x. Você tem que calcular a função composta de f de menos x. O que é isso? No lugar do x aqui, você vai colocar um parênteses, um parênteses, um parênteses. No lugar desse parênteses, você vai colocar menos x. Aqui você vai encaixar menos x, aqui você vai encaixar menos x. E aí, o que você vai verificar? Olha aqui, ó. Se f de menos x for igual a f de x, significa que a função é par. Isso significa que tem uma simetria, que esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui. Se f de menos x for igual a menos f de x, significa que a simetria é esse quadrante com esse quadrante. Outra coisa também que pode acontecer é a função ser periódica. Ela tem uma ondinha, ou ela teve um desenho que toda hora se repete. Quando isso aqui acontecer, normalmente vai ser seno, cosseno, tangente, as trigonométricas sempre acontece isso, tá bom? Então, o primeiro teste que eu vou fazer é substituir aqui o menos x. Substituir o menos x aqui, substituir o menos x, arrumei. Aí eu percebi que f de menos x deu menos, e isso aqui não era o f de x anterior? Então, no lugar disso aqui, eu coloquei o f de x. Ou seja, f de menos x é igual a menos f de x. E a definição de função o quê? Ímpar. Significa que esse desenho de gráfico vai ter uma simetria. Um lado, esse lado aqui vai ser igual a esse lado aqui, entendeu? No desenho do gráfico que nós vamos fazer. Pode acontecer de não ser nem par, nem ímpar, nem periódica. Isso aqui é um indicativo. Por exemplo, lá na frente, quando você for calcular o limite, você vai perceber que se ela for uma função par, o limite no mais infinito e no menos infinito é o mesmo, entendeu? Então, isso aqui te dá uma segurança no gráfico, tá bom? Agora, vamos lá para o quarto passo. O quarto passo são as assíntotas. O que é assíntota? Aqui eu fiz uma explicação rápida. Por exemplo, uma assíntota vertical. Quer dizer que chega perto e nunca encosta. Essa curva aqui, essa reta aqui é uma assíntota. Essa curva chega perto e nunca encosta nessa. Essa curva aqui chega perto e nunca chega nessa. As assíntotas, elas dificultam o nosso desenho de gráfico. Então, a gente procura elas. Outra coisa, tem as assíntotas horizontais. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, isso aqui também é assíntota horizontal. Esse aqui chega perto e nunca encosta nesse eixo. Esse aqui chega perto e nunca encosta nesse eixo. Como é que a gente acha todas as assíntotas? A gente tira os limites no infinito e os limites para o número que está fora do domínio. Você lembra que anteriormente eu falei que o domínio aqui podia ser reais menos um número? Tipo, reais menos 7? Esse 7 é um excelente candidato a ser uma assíntota vertical. Então, você tem que tirar o limite de f de x quando x tende a mais infinito, o limite de f de x quando x tende a menos infinito e ainda verificar o limite quando x tende aos números que furam o domínio, que eles são grandes candidatos a assíntotas verticais.
Então, nesse exemplo, eu peguei o limite de x ao cubo mais x. Quando x tende a mais infinito e menos infinito, eu achei esses dois resultados. Beleza? Quinto passo, teste da derivada primeira. Eu vou derivar igual a zero. O que isso vai fazer? Então, esquece o que eu escrevi aqui, olha aqui. Eu vou achar raízes. Nessa raiz A aqui é onde y' igual a zero. Então, achei no y igualando a derivada primeira a zero, eu acho 2 pontos. Aí, você vai descobrir o f de um número que está antes do A. Se ele der um resultado negativo, significa o quê? Que essa função é decrescente. F de um número, não é f, é f' de um número antes do A. Então, imagine que aqui tem um C. Então, f' de C. Se ele deu um negativo, aqui fica negativo e ele é decrescente. Então, aí você vai colocar, vai substituir, por exemplo, se aqui for 5, você substitui um número antes do 5. Você substituir um número antes do 5, você vai ver se ele é positivo ou negativo. E aí, você encaixa aqui os sinais. Mais, menos, mais. Beleza? Aí, eu fiz isso aqui, ó. Y é igual a x ao cubo mais x, derivei, igualei a zero, não achei raiz. Se eu não achei raiz, que significa que ela é o tempo todo positiva ou o tempo todo negativa. Não tem raiz. Aí, o que eu fiz para falar que ela é o tempo todo positiva? Eu calculei f' de 5, f' de 300, f' de 50. Eu substituí números aleatórios no f', que é o y', para ver qual que é o sinal. E aí, eu verifiquei que qualquer um que eu substituísse aqui, ó, sempre ia dar o quê? Positivo, 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 positivo. Ou seja, essa função, ela é crescente o tempo todo. Então, pode acontecer da função ser crescente, decrescente, crescente, decrescente? Sim. E quais pontos você vai colocar aqui? Qual a derivada primeira é igual a zero. Beleza? Aí, depois você vai achar os pontos de máximo e mínimo. Nesse caso aqui, não vai ter pontos de máximo e mínimo, porque os pontos de máximo e mínimo são ligados às derivadas que são iguais a zero. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui decresceu, cresceu. Então, aqui tá vendo que é um ponto de mínimo? Então, esse é um ponto de mínimo. Então, o sexto passo é identificar esses pontos de máximo e mínimo. Aí, eu quero chamar a atenção de outra coisa aqui. Lembra aquele número lá do início que fala assim, domínio é igual a reais menos o 7 que eu tinha inventado aqui? Nessa etapa aqui, dá uma olhadinha se esse número não causou nenhum problema nesse teste, tá? Aquele número pode causar problema nesse teste aqui também. Então, você sempre dá uma verificada. Para que você tá grande.